Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, todos os amigos que nos têm acompanhado aí diariamente no nosso Pão das Três, ou comigo, o pastor Júnior Martins, ou com o pastor Israel. O que foi? O Google entrou no meio. Tá, mas tá valendo, né? Tá. Para buscarmos juntos aí a presença de Deus, tá bom? Então, eu quero convidá-los aí a estar conosco aí nos próximos instantes, aí, nos próximos minutos, tá bom? Pedir para você também compartilhar aí dentro dos grupos o link dessa live também para as pessoas continuarem nos acompanhando. Mas eu acho que é bastante interessante também orientar os irmãos a curtirem a nossa página no Facebook, essa mesma página onde você vai estar acompanhando, a também seguirem, começarem a seguir essa página, para toda vez que entrar uma live, alguma coisa nova, você está sendo comunicado, tá bom? Lembrando também dos nossos cultos que estão indo lá para o YouTube. Para o YouTube está indo o culto do Pão das Três, então o nosso Ministério de Comunicação aí, através da nossa irmã Jaque, ela edita o vídeo e manda lá para o nosso canal, o canal da igreja no YouTube, tá bom? E além dos cultos também de quarta-feira, de domingo de manhã, de domingo à noite, como nós teremos amanhã, já vão lá também, tá? Então se você tiver inscrito no canal, não entra lá no canal só para ver, se inscreve de verdade lá no canal, tá bom? Isso aí pode trazer alguns ganhos para a gente como igreja também, principalmente se a gente conseguir passar aí de 1000 inscritos, vai trazer para a gente algumas vantagens também nas transmissões dos cultos. Então entra lá, tá bom? E vamos participando e vamos compartilhando aí também, tá bom? Então vamos dando início aí já ao nosso culto, ao nosso encontro aí dessa tarde, do nosso Pão das Três e BVB. Vamos então agora cantar juntos o hino 324 do Cantor Cristão, tá bom? O hino 324 do Cantor Cristão, que é o Seguro Estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus, tá bom? Eu escolhi esse hino por um motivo especial, até em função do texto que eu quero compartilhar com os irmãos, que me veio à mente ontem, um texto que eu já preguei aí na Vila das Belezas há alguns anos atrás, algum tempo atrás, e um texto que foi bastante importante na minha vida como seminarista, que falou bastante também ao meu coração, e eu quero compartilhar depois esse texto com vocês, e ele fala exatamente sobre isso, sobre sentir-se seguro, sobre buscar a presença de Deus, sobre confiar no amanhã, que o amanhã pertence ao Senhor, tá bom? Então o hino 324 do Cantor Cristão, tá bom? Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. O poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno eu tenho do Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu vencer não posso do mal feitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, siga meu Senhor e Rei Emanuel. O poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do
causa temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Nunca o deixarei, desfiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. O perigo que se cala, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Muito bem. É um hino bastante forte, né? Bastante interessante, que fala do poder de Cristo Mestre para salvar as nossas vidas. Às vezes é bom a gente prestar bastante atenção nas coisas que a gente canta, nas coisas que a gente diz. Às vezes algumas pessoas até dizem assim, talvez algumas músicas a gente não devesse cantar porque elas mostram talvez um compromisso, um comprometimento que a gente não tem, alguma coisa assim. Eu não concordo muito, porque são essas canções, são essas palavras, são essas questões espirituais que vão moldando o nosso coração. Confesso para você que como pastor, como crente, os crentes mais antigos também devem ter essa experiência. A gente vai pregando a palavra, a gente vai lendo a palavra, a gente vai vivendo a palavra, e aquilo vai internalizando no nosso coração e na nossa vida, e vai internalizando na prática. E é exatamente assim a maneira como Deus trabalha. Por isso que Jesus quer que sejamos seus seguidores, é por isso que Jesus quer que a gente ore todo dia, leia a sua palavra todo dia, porque é ela que vai transformando o nosso coração. E eu acredito que isso também vale, inclusive, para os hinos que a gente canta. É por isso que a gente tem que cantar hinos bons, de qualidade, hinos focados na palavra, hinos escritos por pessoas de bom testemunho, com boa teologia, porque a nossa hinologia, os hinos, né, da nossa história são valiosos, e os hinos que nós cantamos e que nós escolhemos, eles vão refletir também na nossa espiritualidade, vão também refletir no nosso relacionamento com Deus. E o que a gente vai fazer a partir de agora é ler um pouquinho da palavra de Deus. Hoje eu vou ler um trecho bem curtinho, né, apenas 2 versículos, mas que são muito importantes. Então eu quero convidar você a abrir. Nós vamos abrir então, vamos ler. Após a leitura eu quero orar novamente, e aí nós vamos juntos aí compartilhar nos próximos momentos aí a palavra de Deus, tá bom? Então o nosso texto dessa tarde, desse Pão das Três, desse sábado, se encontra no livro de Isaías, no capítulo 21, os versículos 11 e 12, tá bom? Abre aí na sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia, tá bom? Isaías, capítulo 21, os versículos 11 e 12, tá bom? Lembrando que a gente lê na versão da Almeida Revista e Corrigida, é a versão oficial da nossa igreja, da Igreja Batista em Vila das Belezas, tá bom? Então vamos lá, os versículos 11 e 12, já está aberto. Peso de Dumá, gritam-me de Seir, guarda, que houve de noite? Guarda, que houve de noite? E disse o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um Pão das Três, por mais essa oportunidade, ó Deus, de compartilhar da tua palavra com os nossos irmãos espalhados aqui pela cidade, inclusive pessoas, ó Deus, em outras cidades, estados e até em outros países que nos acompanham. Nos permita, ó Deus, que nesse momento, ó Deus, ouçamos, ó Deus, a tua palavra para que ela nos edifique. Me use como instrumento do Senhor, ó Deus, e da tua vontade, para falar, ó Deus, ao coração de um povo tão grandioso e de um povo, ó Deus, tão especial, porque é chamado, ó Deus, pelo nome e pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe a vida também daqueles que ainda não fizeram a decisão por Cristo, mas que acompanham, ó Deus, as nossas postagens, as nossas lives, para que eles também possam conhecer do teu amor e da tua graça.
Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Isaías capítulo 21, 11 e 12. Esse é um daqueles textos da Bíblia que a gente faz duas coisas normalmente com ele. A primeira delas é o seguinte: a gente lê, passa por ele e não presta atenção. São só 2 versículos. E uma outra coisa que muitas vezes a gente passa por ele, a gente não entende, acha o texto estranho, acha um texto talvez complicado de entender, e a gente passa e segue em frente, sem entender muito. Há muitas nuances nesse texto, há muitas coisas interessantes nesse texto que eu queria compartilhar com vocês nessa tarde. Deixa eu dar uma explicada rapidinho. Dumá, ou Seir, são 2 nomes usados para Edom. Tá? Dumá é Edom, um outro nome de Edom, e Seir é a sua capital. Tá? Lembrando que Edom é a terra de Esaú, o irmão de Jacó, tá bom? Então, uma pessoa bastante importante aí na Bíblia, que formou também um povo forte e poderoso, mas que infelizmente, por causa dos seus pecados, foi varrido da terra. Essa profecia é uma profecia falando de um momento bastante específico na vida dos edomitas, ou do povo de Dumá, ou do povo de Seir, quando eles estavam trancados, cercados na sua cidade, vivendo um momento de guerra e de conflito, e eles estavam, sem dúvida alguma, vivendo um momento de isolamento. Eles não podiam sair da cidade, eles não podiam buscar os seus recursos, porque eles estavam isolados, sob a pena de saírem dos muros da cidade e acabarem perseguidos e mortos. As cidades antigas, e até mesmo as cidades modernas, até hoje você viaja por cidades até dentro do Brasil, elas possuem os seus fortes, que são usados para iluminar a distância, para ver os navios, para ver quem chega, mas também como forma de proteção, para avisar os que estão em terra de um possível ataque. Naquele tempo não existia tal iluminação, não existiam esses equipamentos de visualização à distância, mas eles tinham uma torre no alto dos muros, e 24 horas por dia, em revezamento, eles tinham ali um guarda, eles tinham ali um vigia. Então ele vigiava os arredores assim, de toda a cidade, e assim que houvesse algum risco, alguma dificuldade, ele avisava os guerreiros da cidade para que pudessem se preparar, as portas da cidade pudessem ser fechadas se estivessem abertas, se já estivessem fechadas, reforçadas, os guerreiros fossem para o alto dos muros para usar aquelas armas mais primitivas para atacar aqueles que chegassem. Então, esse texto mostra que aquela população estava vivendo uma inquietação, esperando o momento em que aquela tribulação, em que aquela treva iria de alguma maneira desaparecer. Se você pensar nesse pano de fundo que eu te dei, você vai conseguir entender. Olha só, peso de Dumá, ou profecia de Dumá, gritam-me de Seir, ou seja, gritam lá de dentro da cidade, as pessoas, o povo comum, guarda, que ouve de noite, ou seja, pede para o cara que está lá no alto do muro, e aí, aconteceu alguma coisa, alguma novidade, os inimigos foram embora, podemos voltar à nossa vida normal? Aí eles perguntam de novo, guarda, que ouve de noite, com aquela insistência, porque os corações deles estão atribulados por viver toda aquela situação difícil. E aí vem a resposta do guarda. Aí o guarda diz assim, vem amanhã. É uma palavra um pouco enigmática, mas o que ele está respondendo é mais ou menos o seguinte, a noite passou, o período de tribulação passou e amanhã veio, ou seja, teremos um tempo de tranquilidade, um tempo de sossego para as nossas vidas. Mas aí ele diz, e também à noite, ou seja, teremos um alívio, uma tranquilidade, mas os problemas, as tribulações de alguma maneira vão voltar. E o guarda diz assim, se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. O que ele diz é o seguinte, sempre que quiserem saber como as coisas estão acontecendo, como vocês devem se posicionar, vocês podem me procurar. Essa profecia, quando foi pregada para Dumá, e a gente não pode fazer um paralelo direto com a nossa realidade, era um povo, pelo menos em algum momento, que Deus amava com um carinho muito grande e que, em outro momento, se transformou num povo bastante perseguidor de Israel, um povo que se tornou um problema para Deus, se tornaram um povo rebelde e foram punidos, inclusive, com a extinção, Não há mais edomitas já há bastante tempo. Mas mostrando que, pelo menos nesse período, esse guarda, que provavelmente representa talvez algum profeta dentro aqui do contexto,
mostra que o Senhor estava sempre disposto a trazer alívio para o seu povo, mas também guardar o seu povo e proteger o seu povo nos momentos de tribulação e também permitir momentos de alegria, de júbilo e de festa para que o seu povo também pudesse se alegrar. Não podemos aplicar uma profecia como essa de uma maneira direta para nós, porque nós não somos do mar. Nós não estamos necessariamente num ambiente de guerra. Até onde eu sei, não somos necessariamente um povo inimigo de Deus, e o que está nos rondando não é a morte, pelo menos nesse sentido trágico e apocalíptico que muitos estão querendo colocar sobre esse período, e eu não consigo concordar muito, né? Eu acho que os sinais talvez sejam mais intensos. Estamos vivendo um momento aí, inclusive, de bastante confusão. Mas o que um texto desse ensina para nós? Da maneira como Deus olha para nós, olha para as nossas angústias. Acho que a primeira coisa é perseverança e insistência. Eu coloquei a palavra insistência ao lado da palavra perseverança, porque, num certo sentido, as duas são sinônimas. No texto, eles perguntam, o que houve de noite? O que houve de noite? E o guarda diz, sempre que quiserem, voltem e perguntem, dando a entender que essa insistência e essa perseverança do povo de Deus diante das suas ações é algo que ele deseja. Isso nos faz lembrar a oração, isso nos faz lembrar a leitura da Bíblia, isso nos faz lembrar o trabalho árduo que a gente tem que fazer, né? Talvez até as coisas mais diárias, a gente tem que arrumar a casa todo dia, sei lá, lavar a louça todo dia, tem que tomar banho todo dia, essas coisas que a gente faz com insistência de maneira rotineira, e a gente talvez tenha que começar a pensar nessas coisas também do ponto de vista espiritual, ou seja, busquei ao Senhor hoje, amanhã buscarei ao Senhor, orei ao Senhor hoje, orarei ao Senhor amanhã. Eu li a sua palavra hoje, lerei a sua palavra, estarei sempre diante dele, orando e persistindo. Eu acho que a segunda coisa é fé na aprovação, não é? É interessante porque você desejar o bem e ansiar pelo bem não é o mesmo que estar desesperado ou perdendo a fé. São duas coisas nos nossos corações, mas então no sentido da fé, de buscar e de perseverar sempre na presença do Senhor. Então a perseverança e insistência, a fé na aprovação, e acho que finalmente mais uma coisa que um texto como esse nos ensina é a esperança. Esperança em que sentido? A esperança de estar sempre guardando do nosso coração, que o Senhor quer o nosso bem, quer o melhor para nós. Então, para que possamos de alguma maneira abraçar as suas promessas num futuro, e de maneira alguma a esperança ela pode escapar ou ela pode fugir dos nossos corações, tá bom? Então é isso que eu queria deixar nessa tarde. A gente está mais uma vez aí com alguns probleminhas de conexão aí picotando. Na próxima live eu vou tentar um outro local da casa aqui, ou ver se na verdade são dificuldades com a própria operadora. Eu tenho sentido algumas dificuldades também, algumas mensagens que eu tenho tentado transmitir têm demorado, e infelizmente isso tem prejudicado de alguma maneira também aí as nossas lives. Mas como eu ensinei hoje, como a gente viu hoje, vamos perseverar, insistir, manter a fé na aprovação e também a nossa esperança de que o Senhor tem, sem dúvida alguma, o melhor para cada um de nós. Tá bom? Eu quero convidar você a cantar mais um hino, mais um cântico, na verdade. É um cântico que a gente cantava bastante lá na nossa igreja, na nossa igreja anterior, no Jardim Iporã, principalmente em dias de ceia, né, para reforçar a nossa esperança. Eu não sei exatamente como é que chama, eu acho que chama o Dia da Vitória. Eu acho que é dos Vencedores por Cristo também, não peguei essas referências, os irmãos me perdoem. Eu sei que muitas pessoas na igreja cantam, eu já cantei algumas vezes aí com os jovens, com os adolescentes, eles vão se lembrar. É uma música bastante alegre, bastante para cima, e eu gostaria de convidar você a cantar comigo então o dia da vitória, tá bom? Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como um rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar.
chega. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Vou tornar a verdade tudo que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novos céus em uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornar a verdade tudo que sempre sonhei. Tristezas eu não mais verei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Tornar a verdade tudo que sempre sonhei. Tristezas eu não mais verei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. É isso aí. E toda lágrima no nosso olhar Ele enxugará, né? Muito interessante, um livro, uma música e uma canção falando aí um pouco a respeito do dia da vitória, que é o dia em que nos encontraremos definitivamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Enquanto isso, vamos perguntando: que houve de noite, guarda? Que houve de noite, guarda? E Ele vai nos responder: amanhã veio e também à noite. Perguntai e vinde. Buscai ao Senhor todos os dias, incansavelmente. É esse o recado do nosso Pão das Três desse sábado, tá bom? Eu quero mandar um beijo aí, um abraço para todas as pessoas que estão nos vendo, principalmente para os nossos idosos. Depois os irmãos podem até comunicar, principalmente aqueles que têm mais dificuldade com as redes sociais. Eu tenho visto aí a mobilização de filhos, de netos, de sobrinhos aí, ajudando. Eu sei que vocês têm ajudado a irmã Irene, um abraço para a irmã Irene. Eu sei que há pessoas aí ajudando aí e nos colocando em contato com o irmão Francisco Pedro, com a irmã Nadir, com a irmã Suzy, que tem acompanhado aí diariamente as nossas lives, tá bom? Quero agradecer muito, tá bom? Nós temos aí alguns pedidos de oração. O pastor Israel colocou na live de ontem esse pedido. Hoje o Fázio deu mais uma atualizada. Eu vi que a Priscila postou também no Facebook, dando alguns detalhes da atual situação dela, aí bem recente aí, acho que agora, pouco depois do almoço, ela fez uma postagem. Eu li, recebemos um áudio aí também atualizando a situação do próprio Fázio. Então a Priscila é um dos casos aí mais graves, talvez, no momento para nós orarmos. Mas estamos sempre lembrando da Tata, sempre lembrando também do Gabriel, lembrando do irmão Wilson, lembrando de outros irmãos que estão em tratamento, a Shirley também, que parece que estava com suspeita também de coronavírus. Eu não sei se confirmou, ela é enfermeira, trabalhando na frente de trabalho, lá se eu não me engano, no Hospital Pirajussara. Então nós temos aí diversos motivos de oração e diversos motivos aí para buscar a presença do Senhor, tá bom? Então nós vamos orar, lembrando desses pedidos de gratidão, também pedidos, e também orar, também encerrando o nosso Pão das Três aí dessa tarde, tá bom? Espero que Deus abençoe a vida de todos vocês e vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela tua presença entre nós, pela maneira como o Senhor nos tem edificado, fortalecido o coração, nos ajudado a perseverar e também guardado, ó Deus, os nossos corações de qualquer dor, ó Deus, de qualquer desespero que possa consumir a nossa vida e a nossa fé. Te agradeço pela vida dos nossos irmãos idosos que o Senhor tem guardado e protegido. Te agradeço pela vida também daqueles que têm proporcionado a esses irmãos participar conosco do Pão das Três diariamente, com seus celulares, com seus equipamentos, que têm se disponibilizado, ó Deus, para esse momento espiritual e de edificação tão importante, ó Deus, para as nossas vidas.
Oramos pela vida da Priscila, ó Deus, mais uma vez, rogando ao Senhor pela vida dela nesse momento tão difícil que ela e o Fázio têm vivido. Mais uma vez, colocando a vida dos médicos, dos cirurgiões, enfim, de toda a equipe, ó Deus, a equipe multidisciplinar que está cuidando dela, do obstetra, enfim, de todos os médicos, para que eles tomem, ó Deus, a decisão mais correta e que a Priscila também, ó Deus, possa ter, ó Deus, o alívio das suas dores, ó Deus, e que essa filhinha tão esperada possa vir ao mundo, ó Deus, com saúde, trazendo alegria para o Fázio, para a Priscila e para todos nós. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu cuidado. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Encerramos então mais um Pão das Três e que Deus os guarde e os proteja. Não se esqueça, amanhã, 10h30 pelo YouTube e 19 horas também pelo YouTube, o culto da nossa igreja. Deus te abençoe.